Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Hoje encontramos em Deuteronômio, no capítulo 4, o versículo de número 39. Assim está escrito: pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Aqui são palavras de Deus através de Moisés, trazendo a lembrança do povo escolhido, povo de Israel, que Deus escolheu para, através deste povo, manifestar o seu poder e a sua glória diante do povo e diante das nações ao redor deste povo. Moisés aqui estava trazendo a lembrança o que era que Deus requeria daquelas pessoas para que a sua presença, o seu poder, os seus milagres continuasse operando. Tudo funciona à base de obediência e fé, a confiança em Deus. E então, Moisés estava trazendo a lembrança deles que as ações que até o presente momento eles tinham presenciado da parte de Deus já era por demais suficiente para eles terem a firme segurança em saber, sem titubear, que o Senhor é Deus em cima no céu, embaixo na terra, e que após ele não há nenhum outro. Deus verdadeiro é único, é somente um, não existe mais nenhum que se compare a ele. O que pode existir são suposições e criações da mente humana, a mente rebelada, destituída, perdida, errante, por este mundo, vagueando, sem saber aonde chegar. Então, criam para acalentar as dores do coração, criam-se deuses à sua própria semelhança, a semelhança de homens e de animais, e de quadrúpedes, e de répteis, e de aves, e se prostram diante deles em atitude de devoção e de adoração. Isso os afasta cada vez mais da presença de Deus. Deus existe, é real, não precisa se provar a sua existência através de argumentos, porque as obras criadas revelam um Criador, e este Criador é Deus. E quando olhamos para nós mesmos, nós não temos nenhuma dúvida que nós só estamos nesta terra por permissão e vontade de Deus. Por quê? Porque fomos formados por Deus. Ele permitiu a nossa existência. Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A partir daquele primeiro homem que Deus criou à sua imagem e semelhança, Deus então abriu-lhe a oportunidade que, partindo daquele primeiro, a humanidade se propagasse, se multiplicasse, crescessem e enchessem a terra. Deus começou com Adão e com Eva este processo da habitação do espaço que ele havia criado na terra para o ser humano. Então, nós observamos aí o apóstolo Paulo, nas palavras que Lucas deixou registrado em Atos, diz que Deus é aquele que nos dá a vida e todas as coisas, né? Ele nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Então, vida e respiração não se compra, não se negocia, não está à venda, não está para barganha. Ela vem diretamente de Deus. Deus é o gerador da vida e o mantenedor desta vida em nós
através do fôlego de vida, que é a respiração. Então aí já temos sinais da existência de Deus. Como a pessoa pode chegar ao ponto de dizer que Deus não existe, que não acredita em Deus? Então como é que ele está vivendo? Como é que ele está se movimentando? Como é que ele está vendo, ouvindo, falando, andando, pensando, argumentando? Se não há um Deus, como é que estas coisas estão acontecendo? Então aí está o argumento mais claro da existência do poder de Deus no ser humano. Então, quando ele nega a existência de Deus, ele está negando a sua própria existência, porque ele só vive porque Deus o mantém com vida. A vida pertence a Deus. A respiração pertence a Deus. Ele nos mantém com esse fôlego de vida e nos mantém vivos sobre a terra, com todas as funções inerentes da nossa vida, tanto da inteligência, quanto do sentimento, quanto da vontade, elas trabalham numa perfeita harmonia. Isso nos leva a identificar um Deus criador, que nos criou e, portanto, nos mantém vivos sobre a terra. Quando Paulo passou lá por Atenas, ele observou num determinado lugar que havia vários altares que os homens haviam criado para prestar-lhes adoração. Este é aquele tipo de pessoas que dizem que não existe Deus, e como para ele não existe Deus, ele cria um Deus à sua moda, à sua maneira, de pau, de pedra, de ferro, de ouro, de prata, de vidro, seja lá do que for, e se dobra a este Deus que ele criou com as suas mãos para lhe fazer a devoção. Mas ele não tem resposta, não tem retorno, não tem proteção, não tem livramento, não tem conselho, não tem vida. Aquele Deus que ele faz não possui vida, é um objeto inanimado. Paulo então diz aqui, passando eu e vendo os vossos santuários, achei um também ao altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Havia ali vários altares, cada um direcionado a um determinado Deus que aquelas pessoas criaram à sua mente, pela sua mente humana, perversa, pecadora, corrompida. Mas Paulo viu um lá que estava ao Deus desconhecido, aproveitou esta oportunidade e falou: este que vocês não conhecem, eu vou anunciar para vocês. É o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Ele é Senhor do céu, ele é Senhor da terra. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mão de homens, como que precisando de alguma coisa. Esses deuses criados pelos homens, eles precisam ser levados de um lugar para o outro, precisam ser colocados em altares, em lugares para ficar em destaque, porém, eles não se movem, não fazem nada. O nosso Deus não depende do ser humano para existir e se mover, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E aqui no versículo de número 28, ele diz: neste Deus, que é o que fez o mundo e tudo que nele há, que é o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, ele é Senhor do céu e da terra. Aqui diz-nos também que nele nós nos movemos, nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, a nossa vida, o nosso movimentar, o nosso existir, revela para nós a existência de um Deus criador, um Deus único, soberano e verdadeiro. Deus é o único Deus, não há outro que se compare a ele. Quando Deus inspira Moisés a trazer ao povo de Israel que eles naquele dia deveriam saber, ter a convicção e refletir no coração, quer dizer, do coração, fazer aquela reflexão concernente a este Deus. O que é que eles iam saber e deveriam refletir no coração? Que só
o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. E após este Deus não existe nenhum outro. Tudo é mentira, é criação, é vaidade, é engano. Deus vivo e verdadeiro só existe um. É o Criador dos céus, da terra, de todas as coisas, inclusive do ser humano. Então isto estava declarado naquele dia para que este povo tivesse ciência deste Deus, do poder e da presença dele. Observe aqui no versículo 34, onde versículo 33, 32 a 34, está escrito assim: porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo. 34. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão forte, com braço estendido e com grande espanto, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Veja quanta atuação de Deus no meio e em favor deste povo que ele escolheu, dentre outros povos. Escolheu para si, colocou neste povo o seu nome, colocou neste povo a sua presença, o seu coração, os seus olhos e os seus ouvidos. Portanto, um Deus presente no meio do povo. Então, de que maneira Deus fez isto? Olha, com provas, primeiro. Segundo, com sinais. Terceiro, com milagres. Quarto, com peleja. Quinto, com mão forte. Sexto, com braço estendido. E sétimo, com grandes espantos. Então, Deus manifestou-se aqui de 7 maneiras no meio deste povo, conforme a tudo que ele fez no Egito. Então, isto tudo foi mostrado àquele povo pelo Senhor, para que eles soubessem que o Senhor é Deus e nenhum outro há senão ele. E aqui no versículo 39 diz: pelo que hoje saberás e refletirás no seu coração. Então, é preciso tomar tempo sobre isto para ter conhecimento de Deus, conhecimento não teórico, mas o conhecimento experimental, através da experiência de vida. Saberás hoje saberás e refletirás no coração. Então, o coração é o centro da vida. Então, tudo o que acontece deve estar entesourado no coração. E ao ter este conhecimento, ao ter esta revelação pela palavra de Deus, que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, e que nenhum outro há, isso deve nos mover a adorar unicamente a este Senhor que é Deus em cima e embaixo, e que além dele não há nenhum outro Deus digno de ser adorado, de se demonstrar diante dele a gratidão pelo que ele é, pelo que ele faz. Então, quando Moisés trouxe a lembrança do povo estas palavras, é para que eles não se esquecessem dos feitos poderosos de Deus no meio deles. E quando o Senhor deu orientação, disse que eles iriam para a terra que Deus lhes havia prometido,
Lá tinham pessoas, nações estranhas, mas Deus disse que não era para eles aprender o costume das gentes, das nações, e nem se curvar aos deuses das nações. Cada nação teria consigo estabelecido um tipo de Deus a quem eles fizessem a devoção. Mas o povo de Israel deveria ter a segurança e a certeza de que há um Deus vivo e verdadeiro que é único. É o Deus Criador dos céus e da terra, que está acima de tudo e está acima de todos. Porém, manifesta-se e revela-se em favor deste povo aqui na terra. Era preciso saber e refletir para, no futuro, não se esquecer de Deus e nem dos seus feitos. Infelizmente, a história registra que este povo, com tantas provas vivas do poder da ação de Deus, da sua soberania, deixou-se levar pela desobediência, afastou-se do Senhor Deus, entrou em sérias dificuldades, em pelejas, em guerras, em derrotas, unicamente porque viraram as costas para o Senhor Deus. Veja aqui um povo com tantas coisas que Deus fez no meio deles. Nós listamos aqui, de acordo com o versículo 34, 7 maneiras de Deus atuar no meio deste povo. Não foi suficiente. Chegou o tempo, eles deram as costas para Deus. Se nos nossos dias Deus tivesse manifestado, como Ele sempre o faz, na vida de cada um de nós, com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão forte, com braço estendido, com grandes espantos, isto deveria levar-nos cada vez mais para a proximidade e a intimidade espiritual com o Senhor nosso Deus e anunciar que Ele é o único Senhor. Em várias situações, o Senhor Deus sempre trazendo a lembrança para aquele povo que Ele era o único Senhor. Então nós encontramos isto aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, no versículo 2 a 4, 2 a 5, diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda. E muito te multipliques, como disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí afirma o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Então, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor, nos céus e na terra. Não há outro em lugar nenhum que se compare a Deus. Quando as pessoas se curvam diante de deuses criados à mente humana, nós só podemos entender que isto é falta de um conhecimento real e experimental de que só há um único Deus vivo, verdadeiro e poderoso, que age, que caminha, que se movimenta, que fala, que ouve, que se apresenta. Todos os demais deuses precisam ser carregados pelos seus adoradores. Ele não tem vontade própria, ele não tem vida, ele não se movimenta, ele é simplesmente uma aberração. Então aqui nós encontramos: pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Lembra quando
Deus enviou Isaías para falar com... Elias. Quando Deus enviou Elias para falar com Acabe, porque o povo de Israel tinha se corrompido, estava cocheando entre dois pensamentos. A um tempo queriam servir ao Senhor, a outro tempo queriam servir a Baal e aos seus profetas, e aos profetas de Baal e de Azera. Quando Elias chega diante dele, convoca este povo e diz: até quando cochearás entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. O povo não lhe respondeu nada. Por que o povo não respondeu? Porque o povo estava transtornado. Quando Elias chama o povo para o desafio do fogo, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro e único que deve ser adorado. Eles aceitaram, achando que, na maioria, Elias seria sufocado e seria derrotado. Mas não importa, pode ter a maioria, mas se o objetivo da adoração está errado, não haverá resposta. Então eles clamaram, desde a madrugada até o meio-dia. Se lancetearam, derramaram parte do seu sangue para comover um Deus que eles haviam criado. E nada aconteceu. Quando Elias chegou e pediu a Deus e disse: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que só tu és Deus. Deus respondeu com fogo. E o povo disse agora: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, nós encontramos isto. Somente a manifestação de Deus no meio do povo foi suficiente para voltar aquele coração desobediente e rebelado a se colocar diante de Deus. Deus abençoe Marcelo Gomes. Ele colocou aqui, está lá em Isaías 1, 2, a parte B. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Exatamente o que estamos relatando aqui, conforme disse, no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, olha, Deus manifestou-se lá de 7 maneiras no meio deste povo, olha, que Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, primeiro, com provas, segundo, com sinais, terceiro, com milagres, quarto, com peleja, quinto, com mão forte, sexto, com braço estendido e sétimo, com grandes espantos. Era um povo para caminhar de joelhos na presença de Deus e nunca se desviar deste Deus. Mas, infelizmente, a corrupção, o pecado, a iniquidade, a rebelião entrou no coração do povo e eles deram as costas para Deus. Os cativeiros com os quais eles foram levados foi a correção de Deus para aquele povo, para que eles aprendessem que o Senhor Deus, Ele é Deus no céu e na terra, Ele é o único Deus. Então, quando olhamos aqui em Josué, no capítulo 2, o versículo 11, está escrito assim, Josué, capítulo 2, e o versículo 11. Deixa-me encontrar. Ouvindo isto, desmaiou nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, a presença de Deus marca um povo. Em 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 2, está escrito assim: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Sempre afirmando a existência de um único Deus, vivo, verdadeiro e poderoso. Em Isaías, no capítulo 43, e o versículo 45, e o versículo de número 5, está escrito assim:
Isaías 45 e 5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Então veja, quantos séculos passaram de Moisés até Isaías. E aqui em Isaías, provavelmente quase 1000 anos. E aqui em Isaías, o Senhor torna a reafirmar: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Isto dizendo que ele é o único. No versículo 18, está assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículos 21 e 22. Anunciai e chegai-vos, e tomai conhecimento todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Em Isaías 46, 9, está escrito: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim. Então, a palavra de Deus sempre vai trazer para nós a realidade, o testemunho fiel de que Deus é único. É o Deus que criou céus, terra, mar e tudo que neles há. É o Deus que nos criou e nos mantém vivos até hoje. E nos manterá até o nosso último dia aqui na terra. Isto é o milagre da vida. Como eu disse, a vida não se compra, a vida não se negocia, a vida não se esforça por tê-la. A vida é um presente de Deus para cada um de nós. E para manter esta vida, ele mantém a nossa respiração. Porque sem a respiração não existe vida. Então, para viver, nós precisamos do fôlego de vida. E quem mantém e controla em nós este fôlego de vida é Deus. Observe que a nossa criação é uma engenharia divina. Deus mantém toda a nossa estrutura, todos os nossos órgãos internos em pleno funcionamento, sem conflito, sem concorrência, e cada um deles opera dentro da temperatura que foi estabelecido por Deus para o corpo humano. Quem é que pode controlar isto? Só Deus. Então, este Deus é maravilhoso. Esse Deus é único, é vivo, soberano. E é o Deus que ele é transcendente, está acima de tudo e de todos, mas ele é o Deus imanente, que se dá a conhecer a mim, a você, a cada um de nós. Deus abençoe Rosilene Silva. Então aqui nós encontramos este Deus que é único e que fora dele não há outro Deus. Então nós precisamos firmar bem no coração esta convicção da existência, do poder de Deus e de que ele é inigualável, incomparável. Não há termo que se compare a Deus. Não há nada que se compare a Deus. Ele é maior e melhor do que tudo. Quando Jesus estava falando com o povo sobre alguns assuntos, em Marcos, no capítulo 12 e o versículo 29, ficou registrado assim, falando sobre os mandamentos. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, só existe um Deus verdadeiro. Porém, existe
milhões e milhões de deuses falsos. Criatividade da mente humana separada da comunhão com Deus. Não pode fazer nada por aqueles que lhe criaram. Mas o Deus que nos criou e nos mantém, ele pode fazer tudo por nós. Então vamos ficar com o verdadeiro, que é muito melhor do que ficar com o duvidoso, que é falso, é limitado, é inanimado, não tem vida, não responde, não age, não faz nada. Por que então se curvar a deuses que não são deuses, mas que são criações humanas? É melhor se curvar diante de Deus, colocar diante dele os nossos joelhos, abrir para ele o nosso coração e permitir que ele venha fazer em nós morada. Este é o Deus a quem servimos, o Deus vivo, o Deus atuante, o Deus dinâmico, o Deus poderoso. Aqui uma outra citação de Marcelo, capítulo 17 de João, versículo 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele é único, não há outro que se compare a ele. Então é muito necessário, da nossa parte, estarmos decididos a adorar este Deus. E sabe de uma coisa? Este Deus, que é único, que é poderoso, que é santo, que é maravilhoso, que é transcendente, mas que é imanente, ele é onisciente, onipresente, onipotente, imutável, santo, verdadeiro, justo, gracioso e amoroso. Este Deus nos mantém vivos na sua presença. Deus abençoe a irmã Maria José. Vamos orar sim. Então, vemos aqui Moisés dizendo ao povo de Israel, e hoje a palavra de Deus está dizendo a mim, a você e a cada um de nós, pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Então está aqui o direcionamento correto. Para onde voltar o nosso coração, a nossa mente, o nosso ouvido, para o Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Criador. O que nos mantém vivos na terra. O que supre as nossas necessidades. Ele nos supre com o comer, com o beber, com o vestir, com o descanso, com tudo o que precisamos. E ainda tem um plano maravilhoso de salvação eterna para a nossa vida. Salvos por Cristo Jesus, mantendo a fidelidade até o fim, nós temos uma promessa de irmos desfrutar a eternidade na presença deste Deus que é único, poderoso e maravilhoso. Reflita sobre isto. Firme as convicções no seu coração. Viva com esta realidade. Curve-se diante do Senhor. Olhe os exemplos de quem deu as costas para Deus. Quantos sofrimentos e prejuízos eles encontraram pela frente. Aquilo são lições que eu e você devemos evitar. Nunca abandonar ao Senhor. Nunca dar as costas para Deus. Mas sempre estar voltado para adorá-lo em atitude plena de gratidão e reconhecimento da sua unicidade, da sua soberania, do seu poder e do seu direcionamento para a vida de cada um de nós. Que o Senhor ajude-nos, que possamos seguir adiante com esta plena convicção no nosso coração, sempre refletindo sobre o Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e que não há outro além dele. Ele é único. Isso nos satisfaz, isso nos alegra, isso nos encoraja, nos anima, nos motiva a servi-lo com mais intensidade, com alma, com espírito, com corpo, com todo o nosso ser.
e voltar para Ele o nosso entendimento, para na comunhão plena aprendermos com o Senhor, sermos amadurecidos na fé e procurar conhecê-lo cada vez mais. A palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem conhece ao Senhor e sabe plenamente que Ele é o Senhor no céu, na terra, e que além dele não há nenhum outro Deus, está em melhores condições para desfrutar esta vida que é um presente de Deus. Gravemos isto em nosso coração. Querendo Deus, amanhã